Este é o terceiro vídeo da série Luz e Cor, de um curso de Fundamentos de Computação Gráfica. Hoje nós vamos estudar a disciplina que mede cor. Nós estudamos o primeiro vídeo tratou mais da parte física da luz, o segundo já correlacionou essa parte física com um pouco da sensação humana, e hoje nós vamos dar sequência tentando quantificar o que é uma cor. Antes de dar início ao nosso estudo, vamos dar uma olhada num trabalho que o Newton fez, que foi usar um prisma que tem um material especial em que a luz, ao incidir nele, ela se refrata de acordo com o comprimento de onda. Que isso é uma propriedade especial desse material que foi usado no prisma. Então, com isso, o que ele mostrou é que ao pegar uma luz que vem aqui por exemplo, de uma luz externa, né, uma luz do Sol, ele passando pelo prisma, ele gerava um espectro parecido com as cores do arco-íris, que ia desde o ultravioleta até o infravermelho. E isso porque, então, com isso, ele mostrava que na luz branca existiam todas essas componentes, existiam fótons com todas essas componentes. Tá? E mais ainda, ele para fechar esse assunto, ele fez também um processo de pegar esse espectro, passar por uma lente, concentrar, voltar e fazer o processo inverso no prisma, e dali saiu uma luz branca novamente. Então, o que ele provou experimentalmente foi que a luz branca ela contém todos os comprimentos de ondas. Então, esse foi o resultado, um resultado inicial que seria bom a gente deixar claro. Aqui estão essas ondas puras, quer dizer, quando a luz é composta de fótons com um só comprimento de onda, a gente diz que nós temos uma luz pura ou uma luz totalmente saturada. Também são dois termos importantes da gente ir introduzindo. As cores do arco-íris, que elas, o espectro da luz, se você cria um laser que gera na frequência entre 380 e 440 nanômetros, né? Nanômetro, de novo, é 10 a menos 9 do metro, você vai ver uma luz violeta. E aqui você tem as outras faixas das outras cores do espectro. Bom, mas uma das questões interessantes é que a luz branca em si depende da luz que existe no ambiente. E aqui eu só separei duas luzes. Uma luz natural, que geralmente vem do Sol, e outra luz de uma lâmpada incandescente, tipo essa luz de bulbo, que é uma luz que está começando a cair em desuso devido à sua baixa eficiência na conversão da energia elétrica em energia luminosa. E é interessante que eu também estou introduzindo aqui, que a gente normalmente na disciplina, ou no estudo, ou nos cálculos que a gente faz de cor, nessa colorimetria, nós vamos usar não uma medida da luz que a gente tem naquele momento, naquele lugar, mas geralmente nós vamos usar espectros padronizados pela Comissão Internacional de Iluminação, né? Que seria, na realidade, ela é o CIE, porque foi criada em 1913, numa época em que o francês dominava toda a linguagem científica, e essa então é a chamada Comissão Internacional de Éclairage, que existe até hoje. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar a comissão e os seus trabalhos que até hoje existem, né? Então, aqui eu estou mostrando simplesmente um espectro dessas luzes, mostrando que a luz branca, o ideal seria que ela tem componentes em todas as direções, mas não necessariamente
componentes iguais, depende do tipo de luz branca. Tá? Aqui tem uma luz branca incandescente, aqui tem uma luz natural. Se fosse uma luz LED seria outra coisa, se fosse uma luz de uma TV é outra coisa. A gente vai estudar isso um pouco mais adiante. Mas um ponto importante a destacar aqui é que, para nós, a gente geralmente está dentro de uma cena e aquela superfície que reflete todos os comprimentos de ondas, é uma superfície que a gente entende como a superfície branca, é o papel branco e a tinta branca que está em volta da gente. Essa geralmente vai refletir todos os comprimentos de ondas do iluminante que tiver presente. Quer dizer, se eu estiver numa luz natural, eu vou ver uma coisa, se eu estiver numa luz artificial, eu vou ver outra. Mas para a gente, aquele vai ser o branco de referência. O sistema humano tende a criar esse branco como o padrão de todas as outras coisas. A gente intrinsecamente ou involuntariamente compara as cores com esse padrão de branco. Talvez por isso é que a gente consiga também, digamos, não entender que um amarelo iluminado por um tipo de luz ou por outro é o mesmo amarelo, porque a gente compara sempre com o branco que está presente na cena. Né? Aqui tem mais um exemplo para ilustrar. Esse exemplo estou mostrando 3 fotos que estão dentro de 3 caixas com 3 lâmpadas diferentes, só para ver como a radiância que a gente recebe, ela depende da radiância do branco, que aqui a gente está denominando e aqui apresentando essa nomenclatura LW, é a radiância do white, para cada comprimento de onda, naqueles comprimentos que a gente já está tentando fixar, que é de 380 a 780 nanômetros. Tá? O beta é esse coeficiente que diz quanto cada ponto de uma superfície reflete um comprimento de onda, um certo tipo, um comprimento de onda. Né? Então, o beta aqui é um valor entre 0 e 1, e aqui seria a radiância que seria refletida da superfície. Então, é o primeiro modelinho matemático que a gente vai colocando aqui. Nós já vimos também, no vídeo anterior, que o nosso olho só tem 3 tipos de proteínas para medir cor, que são os 3 tipos de cônix, que são os cones que capturam as frequências mais baixas, os comprimentos de ondas mais baixos, os comprimentos de ondas intermediários e os comprimentos maiores. Às vezes, na literatura, esse cone aqui é chamado de cone azul, esse de verde, esse de vermelho, porque ele predominantemente está na faixa do azul, do verde ou do vermelho. Tá? Mas, de qualquer maneira, o ponto a ser feito aqui é que a gente só tem 3 sensores. Se a gente só tem 3 sensores, não interessa se eu, por exemplo, estou trabalhando de 380 a 780, eu estou falando de 401 valores de radiância. Mas esses 701 valores de radiância, para mim, vão me dar uma sensação que eu só tenho 3 sensores para medir ela. Isso vai me dar início a essa ideia da tricromatricidade que nós vamos discutir mais adiante. Antes da gente chegar na tricromatricidade, vamos ver aqui também uma coisa que é bastante do dia a dia, que é usar os espectrotrômetros, ou espectrofotômetro, no caso, quando você mede a superfície de um papel. Aqui tem um modelo específico. A ideia do espectrofotômetro é que ele recebe a luz, ele dispersa a luz de acordo com o comprimento de onda e tem sensores para todos esses comprimentos de ondas. Com isso, ele vai me dar qual é a curva, qual é o espectro dessa luz, qual é a curva de quanto de intensidade ela tem em cada comprimento de onda. Eu pedi para um aluno que estava fazendo doutorado nesse assunto para a gente pegar alguns objetos que a gente tem no nosso dia a dia, aqui uma banana, uma maçã, um pimentão.
Aqui temos uma cartela, que é uma cartela que a gente chama, o Macbeth Color Checker, quer dizer, tem vários padrões de cores que você pode comprar na internet ou nas lojas de fotografia. Na realidade, essa cartela tem pastilhas que tem uma cor que a gente sabe qual é a reflexão que ela produz. É usada isso para poder calibrar para calibrar monitores e outras coisas, tá? Desculpa. Então, ele botou isso na cena e mediu. E eu pedi para ele focalizar aqui nos objetos mais naturais. Então, aqui temos o espectro, por exemplo, da banana. É esse espectro que está aqui em uma cor mais amarelada. Maçã está aqui, que é uma maçã verde, e o pimentão vermelho. Então, a gente percebe que quando a gente vê uma cor, não quer dizer que ela seja de um certo comprimento de onda que corresponde àquela cor, mas sim que o espectro dela tem uma certa predominância nas faixas, ou é uma certa mistura nessas faixas das cores puras ou das cores espectrais. Tá? Então, a grande questão que a gente vai enfrentar é, dado um espectro qualquer de cor, a primeira questão que eu quero colocar, não é a grande questão, a primeira questão que eu quero colocar para vocês é que, dado um espectro de cor, qual é a cor que ela representa? Quer dizer, se eu te der 401 números que corresponderiam, por exemplo, a esse espectro medido de 1 em 1 nanômetro, qual é a cor que ele representa? Então, como é que a gente vai fazer para fazer esse cálculo? Uma das maneiras que a gente poderia fazer era tentar pegar aquelas curvas que nós vimos que seriam as curvas de sensibilidade dos três tipos de cones e ver quanto cada um deles absorve, porque a luz é absorvida pelos cones que estão nos nossos olhos e eles disparam neurônios para o nosso cérebro. Então, essa medida de quanto neurônio vai ser disparado, porque quanto foi excitado cada um desses sensores, poderia ser uma medida de cor, né? A ideia, em princípio, seria mais ou menos uma ideia que o modelinho matemático seria esse. Você pegaria um espectro aqui, que teria aqui uma curva que representaria cada um das 401 valores de comprimentos de onda, pegaria aqui a sensibilidade do cone de curta, de média e de longa, e faria uma equação desse tipo que está aqui. Você multiplica essa curva por essa, ponto a ponto, e integra o resultado. Seria o quanto de energia o S absorveu, o quanto de energia o M absorveu, o quanto de energia o L absorveu. Só que se vocês olharem, a comissão, nós estamos trabalhando com cor desde 1913. E aquele trabalho que mediu efetivamente essas curvas são bem recentes, são final do século passado. Então, não é bem assim que essa teoria de cor está estruturada, que o processo de cores está estruturado. Ele está estruturado com outra maneira, onde a gente ainda preserva, digamos, a ideia de que nós vamos buscar três componentes, e aqui já estou até dando um spoiler dizendo que as componentes, uma é vermelha, verde, azul, red, green and blue, e que a gente vai tentar representar qualquer espectro por três números, como se fossem três vetores, que seriam verde, vermelho, azul. Essa seria o conceito aí da tricromatricidade, que qualquer espectro pode ser representado por três números sem perda da informação para o sistema visual humano. Isso dá origem a um processo que a gente chama de metamerismo. Metamerismo quer dizer o seguinte: diversos espectros podem podem produzir a mesma sensação de cor.
mesmo que eles sejam bastante diferentes entre si, porque depende de como eles excitam esses sensores que nós temos nos olhos. Tá? Essa é a ideia desse processo. Esse metamerismo ele é bastante útil, digamos, na prática. Por que ele é útil na prática? Porque, por exemplo, se você está assistindo um jogo de futebol e tem lá um ponto da cena que você enxerga uma cor, ou você está em casa, está assistindo um jogo de futebol no estádio, ou você está em casa assistindo um jogo de futebol na TV, você quer ter a sensação de que você está enxergando a mesma coisa. Só que no mundo real, esses materiais têm lá a reflexão da radiância nesse ponto é um espectro geralmente contínuo. Né? Enquanto que, por exemplo, nos monitores, nós temos fósforos ou LEDs ou OLEDs de 3 cores somente, RGB. Então, na realidade, são 3 luzinhas verde, vermelho e azul juntas que a gente enxerga como se fosse uma só. Então, esse espectro é o espectro do mundo real e esse espectro aqui é um espectro que está sendo produzido no monitor ou na televisão. E a gente mais ou menos percebe como a mesma coisa, porque tem esse problema da gente não conseguir enxergar a curva espectral, mas sim o resultado delas em 3 sensores. Um outro ponto interessante que também vale a pena chamar a atenção é que se você analisar o ser humano médio, todas essas coisas são estatísticas com os seres humanos. A gente é capaz de sentir aproximadamente apenas 400 mil cores diferentes. Uma pessoa com um bom sistema visual seria capaz de distinguir 400 mil cores. Uma maneira possível que a gente podia dar era enumerar essas cores. Se eu pudesse enumerar essas cores, eu precisaria só de 19 bits para dar um label para cada um, porque 2 elevado a 19 é maior que 400 mil. Claro que seria totalmente imprático, porque ninguém vai decorar, é que nem o 400 mil nomes de cores, ou é quase como ver aquela história do que a gente tem no alfabeto. Nós temos um alfabeto de 20 e poucas letras aqui no Ocidente, enquanto que na China ou no Japão tem alfabetos de milhares de letras. É muito mais complexo para uma pessoa aprender a ler, né, dentro do modelo deles. Então aqui nós vamos procurar um outro modelo para representar a cor. Claro que existem alguns sistemas de numeração, e eu vou citar alguns deles, né? O sistema do Munsell, o sistema do Pantone, os sistemas que tem nos servidores X, que tem lá 256 cores que eles listam, qual é o nome de cada uma, etc. Você pode, para a web, você pode escolher um número pequeno de cores e tentar descrever todos os seus objetos com aquelas cores. Mas, normalmente, nós vamos tentar uma medida mais numérica da cor. E isso vem de um conceito que já existia lá no século XVIII, no século anterior ao passado, que era de que havia um postulado dado por vários pesquisadores que diziam o seguinte: a luz, ela a cor que a gente percebe, ela pode ser representada como uma soma de 3 cores básicas, e essas cores foram escolhidas como vermelho, verde e azul. Se eu combinar vermelho e verde e azul, somar elas, eu vou conseguir representar qualquer cor que tem. Então, o que depende é quanto de verde, quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul tem em cada uma das cores. Então, uma das maneiras que surgiu foi a ideia de descrever uma cor por essa tripla RGB, que seria a tripla que, digamos, que esses 3 números que representariam qual é o valor daquela cor.
A segunda lei de Grassmann, que foi desses pesquisadores que trabalharam naquela época, dizia que se eu pegasse meu espectro e multiplicasse ele por um certo escalar alfa, bastaria eu multiplicar por alfa essas componentes RGB, que eu teria de novo, olharia aqui, quer dizer, eu esqueci de explicar aqui, isso é uma pessoa olhando aqui de frente por um buraco, vendo aqui um círculo em que metade do círculo é iluminado pela soma por três lanternas, uma em cima da outra, e a outra metade é pela cor que eu estou buscando de referência. Então, quando a pessoa olha isso e vê que as duas metades do círculo são iguais, ela diz que essas cores são metaméricas, ou são a mesma cor. Era o caso que a gente fez anteriormente. Então, aqui agora, você diria que se eu que essa intensificação poderia manteria o metamerismo. Mais ainda, a terceira lei dele diz o seguinte: se eu pegar uma cor que é escrita por R1, G1, B1 e outra cor que é escrita por R2, G2, B2 e depois jogar essas duas cores uma em cima da outra, eu vou ter basta que eu some cada um desses coeficientes e aplique essas percentagens aqui no RGB. Ou seja, o que está se dizendo aqui é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma lanterna com um espectro A, uma outra lanterna com espectro B. Aqui na região onde as duas lanternas estão refletindo sobre o papel, eu vou ter a soma do espectro A com o espectro B, digamos, um papel branco aqui, né? Então, eu teria aqui, que seria a soma dessas duas curvas. Então, o que está sendo dito é que esse espectro aqui corresponderia a essa R1 mais R2, G1 mais G2, B1 mais B2. Quer dizer, aqui está o experimento mostrado com uma coisa mais artística e aqui uma coisa mais simplificada, que mostra que as cores primárias que a gente estaria trabalhando seria o vermelho, verde e azul, e as outras cores que seriam geradas, por exemplo, quando você misturar o vermelho com o verde, dá o amarelo. Quando você misturar perdão, aqui eu esqueci de comentar uma coisa que é voltando aqui, fazer um pequeno parêntese, que diferente da audição, né, você quando vê duas pessoas cantando em tons iguais ou diferentes, como uma dupla caipira, por exemplo, você sabe que são duas pessoas. Aqui o que a gente está dizendo é que quando a gente vê a luz de duas lanternas refletindo uma sobre a outra, a gente não vê duas lanternas, a gente vê uma outra luz que é a soma das duas. Então, que a visão não vê componentes, diferente da audição. Tá? Isso é um estudo de sensação humana, né? Outra coisa, voltando aqui ao ponto que eu estava falando, então nós tínhamos as cores básicas vermelho, verde e azul. A combinação do vermelho com verde, a soma do vermelho com verde dá o amarelo, a soma do verde com o azul dá o ciano e a soma do azul com o vermelho dá o magenta, que também teria aqui as três cores também aqui. E a soma de todos eles juntos dá o branco. É de novo aquela ideia de que o branco seria representado por todos os comprimentos de onda. Aqui no caso só tem três, mas então ele estaria isso, três fontes mais. Então, essa ideia foi que levou a Comissão Internacional de Luz tanto em 1932 quanto em 1964, a tentar escrever cor como digamos assim, uma combinação linear de três bases, vermelha, verde e azul. Tá? Então, o quanto de vermelho, verde e azul cada cor tivesse, definiria a cor. É como a gente hoje trabalha mesmo nas imagens. Cada imagem armazena três números, quanto de R, G e B tem. Então, você diz a cor é definida por um RGB. Vem desde aquela época essa ideia. Agora, para definir isso, eles precisavam, então, definir o RGB de todas as cores. Então, é um pouco complicado você descrever todas as cores, mas
cor para nós aqui é todos os espectros. Então, como é que eles pensaram em fazer uma base que desse possibilidade de criar números que associasse a cada espectro um certo número? Tá? O que eles fizeram foi o seguinte: vamos considerar esse espectro que está aqui. Esse espectro, cada comprimento de onda tem vamos dizer que aqui cada comprimento de onda tenha uma certa intensidade lambda dele, tá certo? O que eu precisava fazer era o seguinte: eu vou pegar para cada um dos comprimentos de onda, e aqui está desenhado com menos barrinhas, porque se eu botasse 401 barrinhas um do lado da outra, a gente não ia enxergar nada. Eu tive que reduzir o número de barrinhas, mas vamos dizer, pensa como se fosse 401, cada um desses espectros, vamos dizer que eu coloque o valor 1 de intensidade. E pegue essa luz, que só tem é o espectro vermelho aqui, tudo zero, só tem esse 1 aí. E vejo qual é a correspondência, quanto que essa cor, esse espectro, corresponde. Quanto de R, quanto de G e quanto de B eu tenho. Claro, por aquelas leis de Grassmann, se eu tiver em vez de 1, tiver um valor LW, que seja 3, 2, etc., a cor seria simplesmente multiplicada por esse escalar LW. E se eu tiver todo o espectro, eu posso, então, agora aqui, simplesmente somar a contribuição de cada uma dessas luzes em cada um dos comprimentos, e eu teria então um número que representaria a cor desse espectro como um todo. Essa foi a ideia básica que eles fizeram. Então, para isso, eles pensaram em calcular a cor para cada cor pura. Cor pura, a gente diz que é cor que só tem um comprimento de onda. Então, eles pensaram em assim: eu vou fazer um laser que emite com 380, 381, 382, etc., botar de um lado, gerar a luz e botar 3 lasers coloridos RGB e tentar fazer o matching disso. Então, o CIE-RGB fez exatamente isso. Naquele mesmo modelo, a pessoa observando e aqui vendo metade sendo iluminada por uma cor pura e a outra metade sendo iluminada pela combinação RGB dela. O R que eles escolheram era um R de 700 nanômetros, o G de 546 e o B de 435. Então eles tentaram determinar quem seria essa curva. Só que quando eles colocaram uma cor pura e começaram a mexer qual o valor nas intensidades de RGB para criar um match aqui entre essas duas bolinhas, eles não conseguiram. Antes disso, eu devia dizer o seguinte: eles fizeram isso em 31 e repetiram isso em 64, com valor maior. Mas para a computação que lida com monitores, que são pontos pequenos, esse trabalho de 31 ainda é mais útil do que o trabalho de 64. 64 está estudando cor mais para quem lida com decoração de interiores, outras coisas. Então, para gente que tem que trabalhar com a cor do pixel, esse aqui é uma referência melhor. Tá? Então, eles tentaram fazer isso, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Vamos observar. Porque lembra que quando o espectro é todo igual, a gente tem uma cor branca. Quando o espectro é super concentrado, a gente tem uma cor pura, uma cor bem saturada. Quando o espectro tende a ficar mais espalhado, ele fica uma cor menos saturada, ou como a gente diz, uma cor pastel, que é essas coisas que se usam em quarto de bebê. Quando ele fica mais concentrado, ele fica com uma cor mais saturada. Tá? E eles queriam então queriam fazer o match de um espectro desse com um espectro desse tipo que está aqui. Esse aqui é naturalmente mais espalhado do que aquele. Então, sempre a cor produzida aqui dá uma sensação de estar menos saturadas do que essa. Então, esse experimento do CIE, que já foi uma coisa feita com indivíduos que fizeram diversas pessoas para fazer um teste, etc., para medir essa coisa,
No início não estava dando certo porque não conseguia representar as cores mais puras. Faltava saturação para fazer esse match. Então eles acharam um artifício para resolver isso. Como é que eles resolveram isso? Eles deixaram só o verde e o azul de um lado e puseram o vermelho do outro lado. Então agora eles estão comparando dois espectros mais parecidos. Com isso eles conseguiram que as pessoas identificassem os dois lados da imagem como iguais. Com isso eles conseguiram então uma equação tipo a minha cor mais um certo tanto de vermelho, ele é igual a tanto de verde mais tanto de azul. Se eu mudar esse valor de verde para o outro lado, botando um sinal negativo, eu vou ter então agora o R, G e B que eu estava buscando. Quantos de R, G e B eu tenho? Mas só que agora eu vou ter curvas que estão aqui já, essas curvas já foram feitas, são medidas, existem, eu vou passar esses dados para vocês, tem na internet também. Quer dizer, essas curvas têm valores negativos, quer dizer que para eu conseguir a cor equivalente a uma cor de 480 nanômetros, a um laser de 480 nanômetros, eu tenho que botar tanto de azul, tanto de verde e retirar tanto de vermelho para isso. Então aqui, aliás, não foi só o vermelho que eles trocaram de lado, tem horas que eles trocaram azul de lado, tem horas que eles trocaram verde de lado. Quer dizer, foi preciso usar números negativos. Esse trabalho teria sido perfeitamente uma maneira de medir cores, só que teriam valores positivos e valores negativos. Isso não foi bem aceito pela comunidade. Então, o CIE-RGB só serviu de base para o CIE-XYZ, que aqui, no caso, eles fizeram uma seguinte transformação. Depois eu vou explicar, esse conjunto de cores que está mostrado aqui são todas as cores visíveis, todas as cores possíveis numa folha de papel. Depois eu vou explicar isso para vocês mais tarde. Então, o que eles fizeram foi simplesmente sair dessa base. Eu estou escrevendo num espaço tridimensional um conjunto de pontos, aonde eu tenho aqui o vermelho, o verde e o azul. Tá? E eu vou querer escrever em um outro sistema, que eu vou chamar de XYZ, arbitrário, que fique por fora dessas cores visíveis, tal que todos os pontos aqui desse espaço, desse conjunto de cores visíveis, tenham sempre coordenadas positivas. Tá? E esse conjunto foi derivado matematicamente para ajustar isso, e está aqui a transformação que sai desse RGB, uma transformação linear, muda de um sistema de eixo para outro sistema de eixo, que seria o XYZ. E mais ainda, uma coisa que é importante chamar a atenção é que nessa hora havia liberdade de escolher. Então eles escolheram que a componente Y fosse a componente igual àquela componente que nós estudamos no vídeo anterior, que era a componente do V. V era aquela curva que dizia quanto o olho absorve, era a curva de luminância que transforma brilho em luminância, que é quanto o olho absorve por comprimento de onda. Então isso foi feito no projeto desse sistema. Então daí a gente saiu de um sistema que tinha RGB como componente da cor para XYZ. XYZ agora são outras curvas, todas positivas, porque foram feitas assim por construção, chamando a atenção que o Y tenta capturar qual era a luminosidade daquele espectro. Tentia medir a luminosidade, foi usado para ser exatamente igual ao V. Tá? Mas são três componentes, de novo. Caímos de novo numa situação de ter lá uns números tabelados por comprimento de onda. Só para terminar esse assunto agora, que nós já estamos muito longos, esse foi o CIE de 1931, que é o CIE que estudou com 2 graus. Com 10 graus, com tamanho maior, deram curvas um pouco diferentes. Tá? Aqui estão as curvas
em linha contínua o de 31 e em linha tracejada o de 64. E são pequenas diferenças de valores, mas como eu disse, a gente prefere ficar com um outro, com o de 32 mesmo. Então, recapitulando, o que a gente chegou, como é que a gente responde àquela pergunta, qual é a cor que corresponde a um espectro qualquer que eu consiga medir na física, né? Ora, você tem o iluminante, no caso aqui é um iluminante A, porque está com essa curva, com essa cara. Você tem uma curva de reflexão do papel ou da superfície, no caso aqui é uma superfície que claramente tem mais verde, né, dentro dela. Eu multiplico as duas ponto a ponto e tenho a componente que é refletida da superfície. Agora, essa componente eu vou fazer ponto a ponto com essas curvas x, y, z para determinar qual é a coordenada x, y, z dessa cor. Então, a coordenada x, aqui está escrito como se essas curvas fossem contínuas, né? Na realidade, a gente não tem essa representação analítica dessas curvas, a gente só tem as tabelas dela, né? Então, isso aqui, essa integral vai virar um somatório, mas aqui só para efeito de escrever. Aqui a gente tem a componente x, é o L vezes o beta, que é essa coisa aqui, vezes o x de cada comprimento de onda integrado de 380 a 780. A gente não diz claramente qual é o valor de x, y, z diretamente, porque lembra daquela história que eu falei, que a gente compara o branco que está na cena com todas as outras componentes que tem. Então, a maneira que eles fizeram para isso foi fazer o seguinte: isso aqui seriam as componentes, eu estou dizendo que x é proporcional, y é proporcional isso, e z é proporcional isso por um fator k. Tá certo? Esse valor de k eu vou calcular de tal maneira que se essa luz incidisse sobre um papel branco, ou seja, beta igual a 1 para todo mundo, o y dela seja igual a 1. Ou seja, eu vou fazer o cálculo de k para que essa integral da luz vezes y barra, quer dizer, com beta igual a 1, resulte num k igual a 1. Então, com isso, eu vou ter todos os meus valores de x, y, z grande entre 0 e 1. Se eu quiser, eu ponho 100, né, em vez de 1. Aí vou ter entre 0 e 100. Depende de como existem. Esse sistema tem esses dois usos. Eu sempre prefiro trabalhar de 0 a 1 porque facilita as implementações de algoritmos. Tá? Quando você trabalha numa escala diferente, ele sempre tem que ficar, você tem que usar umas constantes para corrigir. Então, voltando aqui, recapitulando, né, a cor de uma superfície, então, não vai ser uma integral, vai ser um somatório. Tá? Aqui, se eu usar o comprimento de onda constante, eu tiro para fora. Se ele for igual a 1, ele nem entra na coisa, vai ser LW, beta, x lambda. E esses seriam os somatórios desses vetores componente a componente, dessas 401 componentes aí. Sendo que o branco seria essa mesma cálculo. Qual é a cor branca? O cálculo é cor branca botando beta igual a 1 em tudo. Então, aqui eu teria as cores do branco. E o que eu vou estabelecer para definir a escala das cores é que o Y do branco, a luminosidade do branco máxima é 100%, que é igual a 1. Tá certo? E por isso é que eu vou tirar esse K vindo dessa situação que está aqui. Bem, nós falamos de dois sistemas que são importantes de medição de cor. São os sistemas CIE RGB e focamos no CIE XYZ. São sistemas que a gente chama de absolutos. Aí existem outros sistemas absolutos que eu gostaria de comentar ainda com vocês. Existem sistemas de cartelas por enumeração, existem sistemas de impressoras, de monitores, existe sistema que você usa. Mas isso, como hoje esse vídeo já está muito grande, vai ficar para outro vídeo. Muito obrigado.